Vamos lá, capítulo 6, dinâmica da atmosfera. Vamos estudar um pouquinho, não só sobre a atmosfera. Por incrível que pareça, esse assunto aqui, esse capítulo, ele vai mostrar um pouquinho até sobre movimentos da Terra, certo? Não vai ficar só nessa questão da atmosfera, não. Mas vocês vão entender por que esse assunto ele vai abordar a questão dos movimentos da Terra. Porque tem a ver também com a dinâmica da atmosfera. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui essa imagem perfeita. Ó, esses dois esqueminhas aqui. Então, a atmosfera é a camada fina de gases que envolve a Terra. Ela é extremamente importante para a gente. Se ela não existisse, os raios solares penetrariam, né, chegariam até a superfície de forma direta. Não existiria vida, né? Nós não existiríamos aqui agora nessa aulinha, por exemplo, porque os raios solares incidiriam de forma direta. Então, ela é crucial. Existe uma dessas camadas aqui, ó, eu falei que a atmosfera ela é composta de 5 camadas, né? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Essa termosfera aqui ela também é chamada de ionosfera, porque é uma camada repleta de íons, né? E esses íons aqui, eles são muito importantes para a gente receber sinais de rádio, de satélites, até para a gente acessar alguma coisa no celular, eles são muito importantes, certo? E fica nessa camadinha aqui. Os satélites artificiais que orbitam, né, que é necessário para a gente receber informações aqui na superfície, eles ficam aqui, geralmente na termosfera, que também é chamada de ionosfera. Então, assim, então a gente tem 5 camadinhas, a atmosfera ela é composta de 5 camadas. A camada que a gente tem mais contato é, obviamente, a troposfera. A gente tá aqui na troposfera, né? Tá sobre a troposfera. E essa troposfera, ela varia em torno daqui da superfície até 20 quilômetros de altitude. 20 quilômetros. Quanto mais a gente sobe na atmosfera, certo? Quanto maior a altitude, distância em relação ao nível do mar, o ar ele vai ficando cada vez mais rarefeito. Lembra o que é um ar rarefeito? Não. Tipo, não tem muito coisa para gente respirar, como é que chama? Tem muitos gases, né? Não tem muito oxigênio. Exatamente. Pronto. O ar vai ficando cada vez menos denso e um ar aí com uma menor quantidade de gases. Na verdade, cerca de 80%, a maior parte dos gases que compõem a atmosfera está aqui na troposfera. Aí vocês perguntam outra coisa, que é muito comum o aluno perguntar. Pergunta alguma coisa, enfim. Os ventos, as nuvens, que mais? Furacão, tornado, os fenômenos meteorológicos, eles ocorrem em qual camadinha aqui? Na troposfera, que é mais próxima da gente, certo? Ela é muito importante. E a maior parte dos aviões que vocês conhecem também sobrevoam a troposfera. Alguns conseguem sobrevoar essa parte aqui inferior da estratosfera, certo? Mas até para os aviões, eles não conseguem sobrevoar altas camadas da atmosfera, não. Não tem resistência para isso. Eles perdem resistência e vão cair. Enfim, então a grande parte dos aviões, vocês quando forem viajar alguma vez na vida, vocês vão sobrevoar a troposfera, possivelmente, certo? Essa primeira camadinha da atmosfera, ela vai até mais ou menos 20 quilômetros, tem 20 quilômetros de espessura. Oi, Maria Clara, quer falar? Quero. É que eu não entendi. Nessa termosfera, a senhora disse que a gente encontra o quê? A gente encontra íons. Ah, tá, ok. E esses íons, eles são necessários para que a gente receba sinais de rádio, de satélites, sabe? Sim, aí vamos lá. Aí a gente tem essa segunda camadinha aqui, mais próxima da gente, que é a estratosfera. É na estratosfera que fica uma camada chamada camada de ozônio. Na estratosfera fica a grande quantidade de ozônio, que eles são extremamente importantes para a gente também, porque eles filtram os raios ultravioleta, né, vindo do Sol. Os raios que vêm do Sol são chamados de UV, né, ultravioleta. E aí aqui na estratosfera, a gente vai encontrar uma espessa camadinha aqui de ozônio. Ozônio, na verdade, são 3 moléculas de oxigênio juntas, né? É O3, o O3. E aí o ozônio, ele é um gás extremamente importante aqui na estratosfera, porque ele filtra esses raios vindos do Sol. Se não existisse essa camada de ozônio, o que é que poderia acontecer com a gente? A gente poderia... na verdade, acho que a gente já teria morrido, mas enfim.
Mas Acha que os raios teriam batido muito mais intensos na de gente. forma mais intensa, praticamente todo mundo ia ter câncer de pele, poderia ter algum problema relacionado à visão, enfim, pode ocasionar certas doenças, mas principalmente o câncer de pele. E aí, atualmente fala-se muito do buraco da camada de ozônio, que tem uma parte aqui no livro que a gente vai falar sobre ele, certo? Que é provocado por ações humanas, esse buraco da camada de ozônio. A gente está destruindo o ozônio, que é essencial para filtrar esses raios ultravioleta vindo do Sol, certo? Mas fica aqui na estratosfera. Aí, até da troposfera, de onde a gente está, o que é que vai acontecer com a temperatura da atmosfera? A temperatura na atmosfera é o seguinte: quando você está na troposfera e você está subindo em altitude, a tendência é que a temperatura ela diminua, né? Quando você está subindo, a temperatura não diminui? Sim. Fica mais baixa? Pronto, fica mais baixa até você chegar aqui um pouquinho depois da camada de ozônio. Porque quando chega aqui na camada de ozônio, o que é que vai acontecer? A temperatura ela vai começar a aumentar. Ela vai começar a aumentar aqui. E ela pode chegar até uns 100 graus Celsius, por exemplo. Ela vai aumentar. Ela vai aumentar por quê? Justamente por causa do ozônio aqui, que ele absorve mais calor, né? E aí ele faz com que essa camada aqui da estratosfera, chega no topo aqui da estratosfera, aumente a temperatura. Aí quando chega na mesosfera, o que é que vai acontecer? O contrário. Quando chegar na mesosfera, a temperatura vai diminuir muito. A mesosfera é considerada a camada mais fria da atmosfera. Ela é a mais fria. E aí aqui vai diminuir por quê a temperatura, professora? Vai diminuir porque vai diminuir bastante a quantidade de gases que absorvem calor e o vapor de água vai se tornar quase irreal aqui, mínimo, certo? Muito mínimo. Então a temperatura vai cair muito. Aí a gente vem para a termosfera, depois aqui a temperatura também continua um pouco baixa e aumenta um pouquinho aqui na exosfera, certo? Por causa da presença do hélio, do hidrogênio, começa a aumentar um pouquinho. Então, tá aqui, ó. Aqui tem uma tendência de temperatura, ó, o que é que vai acontecendo? Na troposfera, quanto mais você sobe, mais vai diminuir a temperatura. A estratosfera, até certo ponto, ó, até por aqui, diminui, né? Continua baixa, depois vai aumentando, por causa da presença do ozônio. Aí a mesosfera cai drasticamente, por causa da diminuição dos gases, que são mínimos, e do vapor de água também, que vai diminuindo. Aí chega na termosfera, um pouquinho ainda continua baixa. Aí, ó, depois ela começa a aumentar pela presença de gases que absorvem calor. E a exosfera também, mais alta, mais elevada a temperatura. Aí, deixa eu vir para aqui, para o outro lado. Aqui vai dar algumas informações gerais sobre cada camadinha dessa. Então, são 5 camadas ao todo. Já devem ter ouvido falar de aurora boreal e aurora austral, né? A aurora boreal acontece aonde? No hemisfério norte e a austral no hemisfério sul. Por que acontece a aurora boreal e a aurora austral? É por causa na verdade, são 2 fatores. O campo magnético da Terra atrai algumas partículas dos ventos solares que chegam até a Terra e aí produz uma reaçãozinha que promove essa coloração no céu, certo? À noite, acontece à noite. A aurora acontece à noite. Boreal ocorre no hemisfério norte e austral no hemisfério sul, nos polos. Então, tá dizendo isso. Aqui tem algumas informações, né? Já falei isso. Estratosfera, falei. Na mesosfera, isso aqui eu falei que na mesosfera a temperatura diminui com altitude. E o ar dessa camada é muito rarefeito. Quanto mais rarefeito, menor a presença de oxigênio e de outros gases também. Então, retém menos calor, por isso que a temperatura cai bastante. Aí vem a termosfera, que também é chamada de ionosfera. E aqui está explicando o que são os íons. Ó. Um íon é um átomo que apresenta carga elétrica diferente de zero, por ter cedido ou recebido elétrons de outros átomos. Mas essa camada ela é muito importante, por quê? E é aqui que vai acontecer a queima, a destruição dos meteoros. Né? Começa aqui na termosfera e fica bem luminosa na mesosfera. Vocês chamam de estrela cadente, né? Mas ali é a destruição de um meteoro.
Na ionosfera, o ar é carregado de íons, partículas que interagem com as ondas utilizadas nos sistemas de comunicação, ó, por isso que eu disse que é extremamente importante. A gente recebe sinais de satélite para TV, GPS, rádio, justamente por causa dessa camadinha aqui, da termosfera. Se não existisse ela, a gente praticamente não se comunicaria. Nessa camada, praticamente não se comunicaria. Nessa camada, que pode chegar até 690 km de altitude, os meteoros se desintegram. E fica bem luminoso, um pouquinho mais abaixo, na mesosfera. Aí, na exosfera, o ar é rarefeito. Geralmente, as auroras elas podem acontecer entre essas duas camadas aqui, entre a termosfera e a exosfera. As auroras boreal e a austral. Na exosfera, o ar é rarefeito, ou seja, com presença de pouquíssimos gases, composto de hélio e hidrogênio. A temperatura atinge mais de 1000 graus Celsius. É bem quente, essa última camada da atmosfera. Já é bem próxima também devido à grande presença de plasma, material que se difere dos sólidos, líquidos e gasosos. As camadas que formam a atmosfera agem como receptoras e refletoras do calor solar. Elas são essenciais, na verdade, né, para regular a temperatura do planeta. Aí agora vamos para a composição da atmosfera. A atmosfera ela é composta de quê? Ela é composta de cerca de 78%. A gente pensa que, na verdade, o gás predominante na atmosfera é o oxigênio, né? Muita gente diz que é o oxigênio. O gás que é predominante na atmosfera é o oxigênio, mas não é o oxigênio. Na verdade, o gás predominante na atmosfera é o nitrogênio. Cerca de 78% da composição de gases que compõem a nossa atmosfera é de nitrogênio. Quase 21% é de oxigênio e os outros 1%, né? Mais de 1%, né? Peraí. Não, é 1% ou 0,03%. 1%. E 1% é uma junção de vários outros gases, né? Como o dióxido de carbono, que é muito importante, o argônio, o neônio, hélio, metano, criptônio, óxido nitroso, hidrogênio. A gente pensa também que hidrogênio é muito abundante, mas não é. Oxigênio, xenônio, tá vendo? Tem vários outros gases. Mas a predominância mesmo vai ser o quê? Entre o nitrogênio e o oxigênio. Mas a maior parte dos gases que compõem a atmosfera é o nitrogênio, a maior porcentagem, seguido pelo oxigênio com quase 21%. Além desses gases que compõem a atmosfera, a nossa atmosfera não é composta apenas de gases, ela também tem partículas de poeira, fumaça, vapor de água, produtos que são despejados por atividades humanas, né, através da indústria, veículos, queimadas, enfim. A atmosfera não é composta apenas desses gases que eu falei, não. E nas camadas mais elevadas a gente vai encontrar, acima de 800 quilômetros, vai encontrar a presença de hidrogênio e de hélio, principalmente na exosfera, né? Esses gases que são lançados através de atividades humanas, como através da queima de combustíveis fósseis, queimadas que o ser humano pratica, eles são totalmente danosos para a nossa atmosfera porque eles liberam monóxido de carbono, dióxido de carbono, que são gases que retêm calor na atmosfera. E isso, com o tempo, pode provocar um aumento progressivo da temperatura da atmosfera e afetar o ser humano, né? E todas as outras vidas. Agora vamos para o buraco da camada de ozônio. O que é esse buraco da camada de ozônio? Que tanto se fala. O ser humano, ele pratica a utilização de clorofluorcarbonos, né? Clorofluorcarbono, que a gente chama de clorofluorcarbonetos ou clorofluorcarbono. Onde é que a gente vai encontrar esse CF6? Muito utilizado em geladeira, aerosóis e outros produtos que nós fabricamos e utilizamos. Sendo que quando você libera esse CF6 para a atmosfera, eles vão subir na atmosfera, né? Vão chegar até a estratosfera. Quando eles chegarem na estratosfera, eles vão entrar em contato com o ozônio, sendo que eles têm uma função de quebrar as moléculas do ozônio. Eles quebram esses CF6, os clorofluorcarbonos, eles quebram as moléculas de ozônio, destruindo o ozônio. Sendo que quando ele destrói o ozônio, aí provoca esse fenômeno, né? Chamado buraco da camada de ozônio. Por quê? Porque a gente está diminuindo ali a porcentagem de ozônio na camada de ozônio, que fica na estratosfera. Mas aí, isso é uma coisa totalmente maléfica para a gente. Por quê? Porque o ozônio ele tem a função de filtrar os raios ultravioletas vindo do Sol. Se eles não estão mais lá ou estão diminuindo essa quantidade, o que é que pode acontecer com seres humanos que vivem aqui, né, na superfície? Né, nós podemos adquirir uma série de doenças, como, por exemplo, o câncer de pele. Quanto mais se reduz a quantidade de ozônio, se quebra as moléculas de ozônio,
mas a gente está destruindo a camada de ozônio. Por isso que se fala nesse termo, buraco na camada de ozônio, porque é a destruição do ozônio que é provocada através da liberação desses clorofluorcarbonos, que nós praticamos, produzindo produtos. No ano de 1987, final do século XX, foi assinado o Protocolo de Montreal, no Canadá, e esse protocolo dizia que todos os países do mundo, né, que assinaram o Protocolo de Montreal, eles tinham que interromper essa emissão de clorofluorcarbonos. Isso aconteceu na Beatriz? Não, não aconteceu. Não aconteceu. Mas vamos lá. A insolação e os movimentos da Terra. O estado térmico em que se encontra o ar, quente ou frio, é determinado pelo quê? Determina o quê? A temperatura atmosférica. Então, quando você quer saber a temperatura do ar, você observa através, né, desse ar, obviamente. A temperatura atmosférica você verifica através da temperatura do ar. Como é que se encontra esse ar? Se ele está frio, se ele está quente. Aí você vai saber a temperatura atmosférica. Varia de acordo com o dia e varia também de um local para o outro. Você pode encontrar a temperatura mais alta aqui, mais baixa em outra cidade. Enfim, por quê? Porque varia de um local para o outro. E varia também durante o dia, né? De manhã pode estar um pouco mais frio, de tarde esquentar, está um pouco mais quente, à noite esfriar. Então, varia de acordo com o dia, durante o dia, e varia de local para local. Mas a temperatura atmosférica é medida através desse estado térmico do ar, como ele se apresenta, se está quente ou se está frio. Quase toda energia que atinge a Terra provém do Sol, então a nossa estrelinha ela é extremamente importante para a gente. Se ela não existisse, a gente não existiria, né? Não existiria vida aqui. E também não existiria o planetinha, né? É essencial que exista a nossa estrelinha. Aí vamos lá. O recebimento de energia solar, chamado de insolação, é causa de diversos movimentos da atmosfera. Certo? Insolação é o recebimento da energia solar. Boa parte da energia recebida pelo Sol é refletida ou irradiada novamente para o espaço. Boa parte da energia que chega até a superfície, a energia do Sol, os raios ultravioletas que passam pela estratosfera, uma parte passa, né? Uma parte passa. E chega até a superfície. Uma boa quantidade vai ser refletida aqui, quando chega na superfície, para a atmosfera. Cadê? Portanto, o aquecimento da troposfera faz-se de maneira indireta, ou seja, a superfície terrestre, continentes e oceanos, recebe energia solar, que vocês devem lembrar do ciclo da água, isso aqui, ó. A superfície terrestre, continentes e oceanos recebe energia solar, aquece e passa a transferir calor para as porções mais altas, além de permitir a evaporação de água. Ou seja, o que é que faz com que a água seja evaporada e o calor mais quente, né, a temperatura mais quente chega até a atmosfera? Vai ser a energia que a gente recebe do Sol, né? A insolação, ou seja, os raios solares que a gente recebe do Sol, chega até a superfície. Quando chega até a superfície, esquenta a superfície. Esse ar mais quente, que vai esquentar essa superfície, ele vai começar a ascender na atmosfera, vai subir, porque o ar quente ele é mais leve, então ele sobe, e se encontra com o ar mais frio. Isso é chamado de corrente de convecção, a gente vai ver já já. Mas, enfim, esses raios solares, quando chegam à superfície, eles favorecem o processo de evaporação, tanto de todas as águas, né, quanto dos animais, que também evaporam, né, também fazem parte da evaporação. E as plantas, né, que fazem a evapotranspiração. Então, é essencial. A insolação ela é essencial para a vida, para a constituição da temperatura e para essa movimentação aí do ar, né, o movimento ascendente ou descendente do ar. Oi, Maria Clara, quer falar? Eu quero tirar uma dúvida de insolação. Diga. A insolação aqui passa a ser tipo a radiação do Sol, não é mais a doença? A radiação do Sol. A insolação é a radiação do Sol. Nada mais, nada menos do que isso. Certo? Bem simples. É só isso. Okay. Deixa eu colocar aqui meu notebook para carregar, porque ele está dando sinal aqui que vai falecer. Prontinho. Aí aqui tem dizendo o óbvio que vocês já sabem. A temperatura do ar se modifica com a altitude. A gente sabe que quanto mais alto, né, se você está aí na troposfera, você está subindo uma montanha, uma serra. Quanto mais você sobe em altitude, né, quanto mais alto, significa dizer que a temperatura ela vai diminuir, né? A temperatura diminui. À medida que a altitude aumenta, a temperatura diminui.
E a gente sabe que quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica também, né? Quanto maior a altitude, menor a pressão, porque menor as moléculas ali de oxigênio presentes no ar. Então, a pressão, ela diminui. Então, a gente sabe que quanto maior a altitude, mais alto, menor a temperatura e também vai ser menor a pressão atmosférica, certo? O peso que o ar exerce sobre a superfície. Em decorrência dessa diminuição aí das moléculas de oxigênio. Acho que eu já falei isso. A pressão atmosférica pode ser entendida como a força, já falei, que é a força ou pressão que o ar exerce sobre a superfície. Varia de um local para o outro, porque a pressão atmosférica tem a ver com a temperatura, né? E tem a ver com a umidade relativa do ar também. Quanto mais quente for o local, menor vai ser a temperatura, porque o ar quente ele é um ar mais leve, né? E ele é um ar com uma dispersão maior de moléculas. E quanto mais frio for o ar, né? Quanto mais a temperatura for mais, como é que eu posso dizer? For mais alta, que alta. Quanto mais a temperatura for baixa, significa dizer que o ar vai estar mais denso, mais pesado, certo? A pressão vai ser maior em áreas frias. Aí não confunda com você estar em cima de uma serra, que a pressão ela vai ser menor. Aí você fala, mas a temperatura não é menor? Mas eu estou falando aqui não em relação à altitude, certo? Imagine um local quente e um local frio. Desconsidere essa questão da altitude, desconsidere. Locais frios, a pressão ela vai ser maior, porque o ar ele é mais denso. As moléculas de oxigênio elas estão mais unidas, mais juntas. O ar ele vai pesar um pouco mais, entendeu? Então, locais frios, a pressão atmosférica ela é maior. Em locais quentes, a pressão atmosférica ela é menor. Aí, em relação à umidade relativa do ar, olha aqui. O ar carregado de umidade também tem menor pressão. O ar que tem muita umidade, ou seja, muito vapor de água. Agora, por que o ar que tem muita umidade, professora, vai ter uma menor pressão? Tipo assim, você está próximo à praia, né? Muita umidade, né? Então, a pressão ali vai ser menor. Oxe, professora, por que menor? Porque o vapor de água presente no ar, ele vai pesar menos do que o ar. Ele vai pesar menos. Então, a pressão vai ser menor. O ar não vai estar muito denso, muito pesado, entendeu? Por mais que a umidade seja alta. Por mais que a umidade ali seja alta, o vapor de água seja bem constante na atmosfera, mas aquele vapor de água não vai ter uma grande densidade para fazer com que a pressão ela aumente. A pressão vai ser baixa. Tá ali próximo ao mar, a pressão é baixa. Certo? É baixa. O carro aqui, por mais que esteja úmido, não quer dizer que aquilo ali a pressão vai aumentar. O peso do ar não vai estar maior, não vai estar mais denso, por causa de que o vapor de água está maior, não. Eu estou confundindo vocês? Vocês estão entendendo? Ah, sim. Eu sei que quando a gente está em serra, a pressão é maior e quando a gente está em praia, a pressão é menor. Quando a gente está em serra, a pressão é menor. Ah, tá. E quando a gente está na praia, também é menor. Ok. Menor. Por quê? Quando a gente está na serra, quanto mais você sobe, né, em altitude, vai diminuindo ali as moléculas de oxigênio presentes no ar. O ar vai ficando o quê? Rarefeito, né? Com a menor presença de moléculas, certo? Dificulta a respiração. A pressão diminui. Por que diminui a pressão? Porque diminui ali a porcentagem de moléculas, certo? As moléculas ficam bem dispersas, a pressão diminui. E quando você está próximo ao mar, o que é que vai acontecer? Geralmente a umidade relativa do ar é maior, não é? Tem muito vapor de água por causa da evaporação do mar, da água do mar. Não é? Não é mais úmido? Pronto. É mais úmido, mas não significa dizer que a pressão vai aumentar. A professora quer dizer que o vapor de água vai pesar quando você está na praia, porque é muito úmido. Então, o vapor de água ele pesa e faz com que a pressão ela aumente? Não. Porque, na verdade, esse fator do vapor de água aumentar não significa dizer que a pressão vai aumentar. A pressão vai continuar pequena, vai continuar baixa, menor. Por quê, professora? Porque o vapor de água aqui ele não vai pesar mais do que o próprio ar. Ele não vai pesar mais do que o ar. Entendeu? Ele não vai dar densidade ao ar para fazer com que a pressão suba. A pressão vai continuar pequena, baixa. Pois determinado volume de vapor de água pesa menos do que o equivalente ao ar seco. Equivalente de ar seco. Tipo, o vapor de água não faz diferença, entendeu? Na densidade ali da atmosfera. Não vai fazer diferença praticamente. Não vai tornar a pressão maior, né? Com a densidade maior. Não vai. Por isso que locais que são úmidos, a pressão também é menor.
Porque a questão de ser úmido tem a ver com vapor de água. E o vapor de água não pesa mais do que o ar. Certo? Ele não vai ter esse peso para deixar a pressão mais alta. Entendi. Ah, tá. A pressão também diminui com a altitude. A gente já viu. Acho que isso aqui eu já falei. Ó, já falei isso aqui. Rotação, translação e estações do ano. Perfeito, esses assuntos aqui. Perfeito. O movimento de rotação e o movimento de translação são movimentos que a Terra realiza, né? Mas a Terra não realiza só eles, a Terra realiza cerca de 14 movimentos, sendo que vocês estudam na escola geralmente esses dois aí, né? Esses dois. Mas no terceiro ano vocês vão ver outros. Mas agora a gente vai ver esses dois aí, rotação e translação, nesse assunto. Rotação é a volta que a Terra dá em torno do seu próprio eixo, né? É o giro que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo de rotação, que dura, em média, 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. Esse movimento de rotação é no sentido oeste para leste. A Terra gira de oeste para leste. Peraí. Não, meu Deus. Meu bloquinho com minha terra. O Brasil. A Terra gira de oeste para leste. O que é o oeste de vocês aí? Direita e esquerda? Esquerda. Tá, Esquerda. Girando certo para vocês? Oeste para leste? Tá. A Terra gira assim, ó. É claro que ela tem um eixo de inclinação, ela é um pouco inclinada. Ela é inclinada cerca de 23 graus, 5, fica variando, mas em torno de 23 graus ela é inclinada em relação ao Sol, né? Então ela fica girando de oeste para leste. Esse movimento aqui, quando a Terra completar uma volta aqui em torno do seu próprio eixo, que é aproximadamente 24 horas, a gente arredonda para 24 horas, mas na verdade são 23 horas, 56 minutos, 4 segundos, 9 centésimos, certo? Isso aí é um movimento chamado movimento de rotação. Ele é responsável pela formação dos dias e das noites, né? Vai ter sempre um lado que a Terra vai estar iluminada, vai estar tipo de frente para o Sol, né? Aí vai ser dia, e o lado que ela não vai estar iluminada, por causa do seu formato esférico, né? Também por causa dessa inclinação. Faz com que um lado seja iluminado e o outro lado não. Então, o movimento de rotação diário, né, que provoca os dias e as noites, ele é responsável por isso, né? Por formar dias e noites. Porque vai ter um lado que vai estar sendo iluminada e outro lado que não vai estar sendo iluminada da superfície da Terra. Então, o que provoca a formação dos dias e das noites é o movimento de rotação, que é em torno, a gente arredonda para 24 horas. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Por causa da forma esférica da Terra, a Terra não tem esse formatozinho do globo, né? Ela não é esse formato aqui. A Terra tem um formato que a gente chama de geóide. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. A Terra ela tem um formato de geóide. Ela é ligeiramente esférica em sua lateral e achatada nos polos. Ela é mais ou menos isso aqui, ó. Esse aqui é o modelo aproximado da forma da Terra. Então, a Terra não é esse globozinho perfeito que a gente estuda, não, certo? Aqui é para fins de estudos mesmo. Fica mais fácil da gente compreender distâncias, localização geográfica, latitude, longitude, enfim, fuso horário. Mas a Terra tem esse formato aqui. Um formato um pouco aí aproximado do que seria uma esfera, certo? Então, a Terra nem é uma esfera e nem é uma superfície plana, certo? Ela nem é plana e ela nem é esférica. Mas ela tem esse formato aqui chamado de geóide. Ela pode olhar que os polos são achatados e em sua lateral lembra aí uma esfera. Pronto. O nome dessa forma é geóide. Anote no livro aí, geóide. Por causa da forma esférica da Terra, geóide, as regiões próximas do Equador, que são de baixas latitudes, lembra que é latitude, né? Latitude, distância, medida em graus de qualquer ponto na Terra em relação à linha do Equador, né? Ó, distância em graus de qualquer ponto na Terra em relação à linha do Equador. O Equador é o 0 grau de latitude, quanto mais próximo do polo, mais você está próximo do extremo de latitude, que é 90 graus norte e 90 graus sul. Pronto. E o Equador é o 0 grau. Sim, outra coisa, para recapitular. Se eu estou no Equador, eu estou numa área de baixa latitude, baixa porque eu estou próximo de 0, ou estou em 0 graus, certo? De latitude. E se eu estou numa área de, sei lá,
numa área temperada, metade de latitude, eu estou mais ou menos a 45 graus de latitude, eu estou numa zona ali intermediária, de latitude média, latitude média. Países de zona temperada estão numa área ali média, de latitude média. E se eu estou nos polos, nas zonas polares, seja o Ártico, seja o Antártico, eu estou numa área de latitude alta. Por que alta? Porque eu estou próximo ali do máximo de latitude, que são 90 graus para norte e 90 graus ao sul. Então, por causa da forma esférica da Terra. Esses são os conteúdos mais fáceis da geografia. Muito fácil, né? Muito fácil. Esse assunto é muito fácil, muito, muito fácil. Por causa da forma esférica da Terra, as regiões próximas ao Equador, baixas latitudes, recebem os raios solares perpendicularmente todo o ano. Oxe, o que é isso perpendicular? Olha aqui, os raios eles chegam de forma perpendicular, ó, e direta, né? De forma direta. Então, por isso que essa região do Equador, essa região tropical aqui, que vai do Trópico de Câncer ao Trópico de Capricórnio, elas são regiões mais quentes. A região tropical é a região mais quente, por quê? Porque recebe radiação solar de forma perpendicular, né? De forma direta. E quanto mais próximo ao solo, mais aos polos. Eu disse solo, foi? Quanto mais próximo aos polos, mais a radiação solar ela vai chegando de forma inclinada, né? E o movimento aparente do Sol é diferente do que é o movimento aparente do Sol aqui na nossa região. Porque na nossa região, aqui em Caicó, no caso, né? Aqui, quando a gente tá muito próximo ao Equador. Então, aqui o Sol, ele nasce no sentido leste, né? Aí ao meio-dia, ele tá em cima da nossa cabeça, ele fica mais ou menos a pino, né? E quando é no finalzinho da tarde, ele vai se pondo ali no oeste. Ele faz assim, uma volta assim, né? De leste para oeste. Mas se você tá nos polos, é diferente. Porque nos polos, ou até na região temperada, fica variando muito. Sim, Maicon está me lembrando de fazer chamada. Mas falta só um minuto, não vou fazer não. Fazer não. A maior quantidade de energia recebida, maior insolação, faz com que essa região se aqueça com maior intensidade, isso a gente já sabe. Possui climas mais quentes, né? É claro que a gente tem outras coisas que podem influenciar. Você pode estar localizado numa área tropical, numa área equatorial ou tropical, e está numa área de um clima um pouco mais ameno, com temperaturas mais amenas. O que é que pode influenciar isso, professora? A vegetação, maritimidade, o que mais? A altitude também é outro fator. Você pode estar localizado numa área que deveria ser quente, ter um clima quente, mas não ter um clima tão quente, com uma temperatura tão elevada, por causa de outros fatores. Mas, normalmente, se você está situado numa área ali, nessa área equatorial, na área